Começando de novo aqui para poder adicionar o Caio. Fala aí, galera. A gente vai comentar também sobre uma pesquisa que saiu da XP, feita sobre a popularidade do governo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Novos números aí, a pesquisa feita dias 30 e 31. E lembrando que hoje tem a votação para poder passar o dinheiro do fundo, né, do fundo eleitoral e do fundo partidário para o combate ao coronavírus, né? É uma emenda proposta lá pelo Partido Novo e o ranking está em cima acompanhando para cobrar que os deputados aprovem essa medida. Um fundo que já numa época normal já é um absurdo, né? Agora então nem se fala com todo esse desemprego, toda essa questão da saúde aí pegando forte. Então a gente espera que seja aprovado. Cadê o Caio, gente? Um abraço aí pro Lucas Paturi, que está acompanhando a gente lá de Portugal. Ó o homem aí. E aí, doutor, tudo bem? Como vai? Tudo bom aí contigo? Tudo ótimo, que satisfação estar aqui contigo, Renato, e com os seguidores aí do ranking. Você sabe que eu sou fã do trabalho de vocês e é um prazerzaço aqui bater esse papo com você e com os seguidores. Muito bom. Primeiro é o seguinte, você está recuperado, você estava doente, você pegou corona, o que foi? Conta aí. O pessoal brincou, né, que eu tô coradinho de novo, né? Bom, assim, houve assim, uma série de polêmicas, né, em relação a tudo isso, mas você vai lembrar que já há umas 2 semanas o Ministério da Saúde ele mudou a orientação em relação a tratamento e atendimento, né, de pacientes suspeitos de estarem com a Covid-19. É importante falar isso porque isso muda também os protocolos para quem está apresentando sintomas, né? Então, os testes eles estão suspensos para todos os pacientes que não apresentam quadro de internação, né? Então, por mais que eu tenha chegado super mal lá no hospital, tive que tomar medicação intravenosa e tal, o teste SUAB, que é de coleta, né, de amostras aí do trato respiratório, né, então do nariz, da boca, saliva, essas coisas, não foi realizado. Só que, como eu queria ter um exame para ver o que estava acontecendo, que de fato eu estava muito mal, então eu tive aqueles sintomas clássicos, né, febre. Eu fiz o último programa da CNN, acho que quase batendo 39 de febre, né? Então eu tava com febre, tava com muita dor de cabeça, muita fraqueza, tanto que eu não consegui ir ao hospital na terça-feira, eu tive que ir na quarta-feira só, porque eu tava sem forças mesmo. E foi feito o exame de tomografia e a imagem ela era compatível com o pulmão de alguém infectado por coronavírus. Acontece que é o seguinte, o exame radiológico, ele funciona só como um teste de rastreio. Ele não tem confirmação, porque a sensibilidade dele é muito alta, mas a especificidade dele é muito baixa. Então, sem uma prova ou sem o exame de saliva, não dá para saber. Só que assim, aquela história, né Renatinho? Tem cauda de leão, tem juba de leão, provavelmente é leão, só que não dá para cravar. Eu posso ter pegado uma pneumonia. Não dá para cravar. Eu posso ter pegado uma virose e tal, e eu segui rigorosamente o protocolo, eu fiquei confinado em casa, e aliás eu posso até dar um depoimento dos efeitos psicológicos danosos aí dessa quarentena prolongada. Muito ruim ficar confinado no quarto. Bom, quarentena, acho que a maioria de nós tá de quarentena, né? Enfim, quem pode estar trabalhando de casa. Você teve essa experiência aí também em relação à saúde, né? Tá com todo jeito de ter sido também o corona, mas a conversa hoje aqui é para ouvir a tua análise sobre a questão política, Caio. Enfim, existe toda uma discussão, como se houvesse aí um dilema, né, entre escolher a saúde ou a economia, né? Nós do ranking já falamos que não é bem um dilema, né? Porque acaba sendo, no fim, tudo é saúde, um mais no curto prazo e o outro no longo prazo. Mas a minha impressão, a nossa impressão, ainda mais depois de ontem, daquela questão
aquele episódio ali do Dória trocando figurinha com o Lula através do Twitter, é que a questão política está dominando esse debate, né? Então, a gente conversou muito sobre economia já, inclusive com a Renata Barreto aqui na segunda-feira, foi um papo bem legal. Que, e aliás, hoje é muito bom falar contigo para fazer essa análise política. A Renata que também está na CNN, né? Fazendo umas participações. Fazendo um trabalho excepcional no grande debate, né? No horário das 9h15 às 10 horas. Bom, somos todos fãs aí da Renata. Ela também é articulista do Boletim Coppola, né? Aliás, conselheira do ranking dos políticos. Conselheira do ranking dos políticos. E ela é uma liderança natural, né? Ela é um expoente aí do pensamento liberal, e ela é muito incisiva, muito assertiva nas suas posições, e eu fico muito feliz de tê-la como colega na CNN. Espero que não seja uma situação provisória, espero que ela fique por lá muito tempo. Mas e aí, qual que é a tua análise aí dessa questão da política está se sobressaindo, em muitos casos aí as ações Sim. acabam... Você acha que está acontecendo isso? Os políticos estão pensando mais em questões eleitorais e de projeção do que propriamente do que seria o melhor para combater o coronavírus? É um mix, Renato, porque é o seguinte, eu fiz um vídeo argumentando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, até uma virtude em excesso, ela se torna um vício. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de prudência, né? Cautela excessiva imobiliza, paralisa as pessoas. E, infelizmente, o ser humano ele é muito imediatista, né? A gente tem muito mais facilidade de estabelecer relações de causa e efeito no curto prazo. E no curto prazo, o que a gente tem é uma pandemia de uma doença que, embora tenha letalidade baixa e principalmente restrita a grupos de risco, ainda é uma doença sem vacina e sem cura. Então, você concorda que existe realmente uma atmosfera para medo, certo? Se põe no lugar de um governante, tá? Nesse contexto. Você tem uma corrente majoritária de uma área da ciência humana, que é a infectologia, certo? Que são os médicos da linha de frente, extremamente preocupados com a saturação do sistema de saúde e enxergando o problema de uma única ótica específica, quase uma visão em túnel, tá? Em comparação a uma visão 360 que exigiria um problema complexo. Aí o cara começa a ouvir esse feedback. Você vê as narrativas internacionais, né, principalmente encampadas pela OMS, que está com uma posição muito errática e parece assim, trabalhando como relações públicas do governo chinês em toda essa crise. E atrasada, né, Caio? Vale dizer, porque a OMS, no meu entender, nesse episódio, falhou demais, né? Atrasadíssimo. O tempo todo evitou dizer que seria uma pandemia, só quando a coisa realmente estourou, que ela tomou uma posição ali. E aí, como ninguém sabe como lidar com isso, estão sendo cometidos excessos, certo? E relacionados à quarentena, tudo sob o pretexto de achatar a curva de contaminação e tal. Há vozes dissonantes, né, nesse processo. Então, por exemplo, o toxicologista, o Dr. Anthony Wong, né? Você tem papers de Harvard, de Yale, de Stanford. Você tem, inclusive, no caso brasileiro, né, você tem estudos do MIT sobre vamos dizer assim, hidroxicloroquina, esse gênero viral do corona, mostrando o baixo desempenho dele, o menor desempenho dele em situações de maior temperatura, né, de clima mais tropical. Enfim, você tem essas informações aí à disposição, mas você tem um debate saturado, viciado, alarmista, sensacionalista, como é próprio da grande imprensa, né? Que vive de noticiar grandes tragédias, né? Então assim, você tem uma situação de tempestade perfeita. O que o governante pensa? Fala o seguinte, olha, se eu não tomar todas as medidas, né, de precaução que podem existir, essas mortes vão cair no meu colo. Eu vou ter responsabilidade política. É mais fácil para ele, então, pecar pelo excesso. Pecar pelo excesso, ninguém vai condená-lo, até porque é muito mais difícil, até para a sociedade, estabelecer relação de causa e efeito no médio prazo. Agora, qual que foi a mudança ontem? Ninguém está comentando. O relatório da FAO, dizendo o seguinte, ou a gente mitiga, vamos dizer assim, relativiza a paralisação, ou o mundo vai passar
fome. Esse é o primeiro relatório. E a FAO é ligada à ONU, à OMS. Então, assim, esse é o primeiro relatório mostrando a importância... Não teve nenhuma repercussão disso. Nenhuma. Sabe, você acha que é a primeira pessoa que está falando? Não sou. Primeira pessoa que falou sobre isso, vamos dizer assim, no debate público, formador de opinião, Guilherme Fiuza, em artigo exclusivo para a Revista Oeste, de hoje. De hoje. Aí eu li esse artigo e falei, bom, começou. E você percebe uma guinada. Aí você vê cientistas israelenses defendendo isolamento intermitente, que também é uma ideia muito, muito inteligente, que você usa o ciclo da doença, certo? Para a pessoa ir trabalhar, depois ela fica quarentenada, e assim ela vai quebrando, né, a transmissão. O ponto é o seguinte, Renato, com tudo que eu tenho lido, e obviamente por causa da quarentena eu tive muito tempo para ler, eu tendo a acreditar que recessão mata mais do que a pandemia, tá? A gente está falando de um vírus cuja letalidade entre 10 e 60 anos é inferior a 0,2%, né? Então, assim, de cada 1 milhão de infectados, no máximo, isso vai vitimar pessoas alta entre os idosos, mas, assim, especialmente entre os muito idosos. Aqui no Brasil, a gente tem a vantagem do clima, né? Então, de fato, o vírus ele não tem uma performance tão agressiva em clima tropical, tem estudos falando isso. A faixa etária do brasileiro também favorece a nossa pirâmide etária. Não somos ainda um país de idosos, embora haja 30 milhões de idosos. E os idosos, principalmente na faixa entre 60 e 70 anos, são idosos mais saudáveis, né? Eles não têm tantas doenças de base. Você pega os números da Itália, esses já são números desatualizados de 10, 7 dias atrás, mas a idade média das vítimas letais da 49 anos, com 2,7 de doença de base. Então, não basta passar Covid. O cara era extremamente idoso, né? Vamos supor, obeso, tinha imunodepressão e DPOC. Você entendeu? Então, esse é o perfil da vítima. E não tem essa estatística muito bem divulgada também, né? Quantos casos tem mais ou menos nesse perfil, né? Isso falta também. Exatamente, mas assim, é uma certeza científica que mais de 90% das vítimas são idosas. Sim, e um número maior ainda desses está entre os grupos de risco. Quando você, e nos casos dos jovens, né, que são excepcionais, eu peguei uma versão bem forte do vírus, tá? Da doença, vamos dizer assim. Eu fiquei, se é que foi essa doença, mas eu fiquei mal. Você acompanhou, a gente estava falando por mensagem. Eu fiquei mal aí uns 5, 6 dias. Pois é. Então... Agora, uma coisa que tem me incomodado, Caio, é o seguinte. Eu acho que o debate é válido, as pessoas estão aprendendo a lidar com isso, é uma coisa nova, né? Enfim, eu acho que qualquer afirmação muito enfática, não tem que fazer isso é o melhor, calma lá, né? Não dá para saber. Mas o que me incomoda é o seguinte, você tem os extremos, né? Alguém que fala, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que aqueles que são os alarmistas do apocalipse, por exemplo, tem aquele biólogo, se não me engano, que falou que ia ter 1 milhão de mortes, 2 milhões de mortes no Brasil e tal. Esse pessoal é sempre tratado com muita credibilidade, levado a sério, foi lá na Roda Viva, tem todo um tratamento ali de vamos ouvir a opinião dele, que é válido, tem que ouvir a mesma opinião. Agora, quem tem a posição contrária é sempre ridicularizado, não é levado a sério, é tratado como, você quer matar as pessoas e tal. Ontem então, esse é o problema. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem eu dei uma breve entrevista para Veja São Paulo, se não me engano. Eles estavam fazendo uma matéria especial com pessoas que deram declarações polêmicas sobre a Covid, né? Pegaram uma fala minha, tiraram de contexto. Foi até uma coisa engraçada, eu me diverti, porque eu disse o seguinte, eu falei assim, olha, nos Estados Unidos, por exemplo, 5 mil pessoas morrem por ano engasgadas, né? Não é por causa disso que você vai fazer as pessoas pararem de comer, né? Porque você não sacrifica o boi para matar o carrapato. Da mesma forma, você faz uma conta, sabe assim, o que vai matar mais, a recessão ou a pandemia? E tudo indica que é a recessão. Né? Para ficar em um dado que eu estou repetindo muito, que é o estudo da revista The Lancet, na última crise financeira,
que acometeu o mundo, né, que foi a crise global, né, de 2008 a 2010, teve um pico só nos países da OCDE de 260 mil casos de câncer, certo? Isso é uma doença psicossomática. Por quê? É o que se vê e o que não se vê. Cai o tempo de sono, você tem economia, as famílias começam a fazer economia com coisas relacionadas à higiene, você tem menos lazer, menos tempo de exercício, tudo isso baixa a imunidade das pessoas, né? E a gente está falando num perfil de classe média. Você imagina a situação, né, de escassez de produtos para as classes mais populares. E o que acontece, Renato, quando você baixa a arrecadação tributária, que é o que acontece no momento de recessão? O serviço público de saúde, principalmente num país como o Brasil, que o serviço único de saúde ele é universal, né? Você diminui alcance e qualidade do serviço público de saúde, isso não vai impactar a mim que tenho plano de saúde e a você. Isso vai impactar a população mais pobre, mais vulnerável. Essa conta vai chegar. Como você bem disse, o debate ele está muito viciado e ele está disfarçado de ciência. O que é a ciência? A ciência ela é dialética por natureza. Você tem prova contra prova. Você tem o estudo com o grupo teste, o grupo de controle, né? A ciência ela não tem preconceito. Ninguém sabe exatamente como essa doença se comporta. Ninguém sabe, por exemplo, se eu estou imunizado ou se eu posso ser reinfectado. As pessoas não sabem, há dúvidas ainda quanto à forma de transmissão da doença. Né? Há dúvidas quanto ao tratamento. A questão das máscaras, até agora não tem consenso, né? Se adianta, se não adianta, se é para alguém. Aquele dilema do ovo, né? Ovo faz bem ou faz mal para a saúde? Depende do dia que você lê a notícia. Agora, aí o reflexo disso... A ciência, Renato, é dúvida e questionamento. Então, eu inclusive publiquei um vídeo falando isso, sobre os especialistas e os oportunistas da crise. Fala assim, a gente tem que chamar outras ciências humanas para sentarem à mesa e debater. Porque se a gente não tiver ideia das implicações psicológicas, sociológicas, econômicas e de gestão pública, a gente vai cometer um grande erro. Por exemplo, estão falando que o custo da crise do corona vai ser uma injeção de 400 bilhões de reais na economia. Só que o Brasil é um país deficitário já há 6 anos. A meta de orçamento público era menos 124 bilhões. Então, a gente está indo para gastar o que a Previdência ia economizar em 5 anos, a gente vai gastar no primeiro ano. Qual que você acha que é o custo social disso? E em termos de vidas, saúde, né? De vidas humanas, é muito alto. Então a gente tem que ser ponderado. A gente tem que ser ponderado. E é muito engraçado, né? Porque eu estava dando entrevista falando, não, mas você é contra ou a favor o isolamento vertical? Só assim, não, eu sou a favor do debate e das soluções. Você tem cidades em lockdown, Renato, não tem um caso de corona. Será que não dava para fazer um grande experimento em algumas cidades, com prefeitos mais arrojados, de experimentar fazer outras formas de isolamento mais direcionadas? E se a gente pegar toda essa grana, né, que está sendo alocada para a quarentena, para frear os impactos da recessão, e fizesse hospitais de campanha? Porque é fato que grande parte da população vai se contaminar de qualquer forma. Não é uma hipocrisia você falar... Não, é a realidade. É a realidade. E por enquanto a única forma de fechar é manter o metrô aberto. Por enquanto, é a única forma que você sabe que vai passar é quando todo mundo foi infectado, né? Infelizmente, ainda não tem um tratamento 100% confiável e nem a vacina. Então, e esse é um vírus que está em circulação no Brasil, pelo menos desde janeiro, fevereiro. A gente teve o calendário de carnaval, ele vai desde 15 de fevereiro até 1º de março. Houve grandes aglomerações. São Paulo, aqui é a nossa cidade, por exemplo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, com 4 milhões de passageiros só no sistema de metrô. Muitas pessoas já tiveram contato com essa doença. Né? 80% das pessoas que transmitem a doença são assintomáticas. Esse vírus ele está circulando. O sistema de saúde pública ainda não entrou em colapso. O que pode colapsar o sistema de saúde pública é paralisação, porque aí você tem a dificuldade de produção dos equipamentos de proteção individual para os médicos, né? Você tem um shortage de transporte, de insumos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que já está na hora da gente começar a pensar um pouquinho mais fora da caixa.
o medo ele é paralisante também, né? A gente Sim, tem que olhar os sim. números com frieza. É óbvio que espanta você saber que tem uma doença matando 300, 400 pessoas em território nacional. Só que a gente tem que começar a olhar os números macro, né? Quantas pessoas Uhum, morrem de outras doenças, né? Quantas uhum. pessoas morrem por outros fatores? Quais são as epidemias aqui, né? Como que a gente faz para proteger os nossos Sim. idosos, né? Os nossos vulneráveis? Então, tem toda essa discussão, cara. Agora, como é que está o efeito disso politicamente? Isso que eu queria explorar com você. Tá, Hoje saiu uma pesquisa, eu não sei se você viu da XP, saiu uma pesquisa que foi feita aí nos dias 30 e 31, com 1.000 pessoas pelo Brasil, tá, em relação à popularidade do presidente Bolsonaro e do governo em geral, e ela continua, está numa tendência de queda, continua caindo, mais uma vez caiu, das pessoas desaprovando a forma com que ele tem tratado o assunto. A gente já comentou aqui que talvez até a opinião dele é válida, mas a forma com que ele coloca muitas vezes prejudica, né? A comunicação é ruim. sim, Ontem ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, que estava indo muito bem, no meu entender, e em um certo momento ele deu uma fritada ali no ministro Mandetta, dizendo que eles não estão se bicando, que ele teria que ter mais humildade, o ministro e tal. Eu acho até que faz parte você ter uma discussão ali, né? É claro que o ministro da Saúde vai puxar mais para o lado da saúde. Quem está olhando mais a economia, o Paulo Guedes, por exemplo, se você perguntar para ele, vai estar mais preocupado com a parte da economia, e cabe ao presidente medir esses dois lados e tomar uma decisão daquilo que ele interpreta que é o melhor caminho. Agora, popularidade do presidente caindo, a gente sabe que está cheio de gente ali louco para puxar esse tapete e deixar essa cadeira vaga, né? Os sim. governadores estão se projetando com toda essa situação. A gente sabe que se dependesse só do Congresso, o presidente estaria fora, mas ele sempre se apoiou muito no apoio popular. Você acha que tem algum risco do Bolsonaro, dependendo de como isso se desenrolar, ele perder esse apoio, de repente até sair para um processo de impeachment, enfim? Qual que é a tua análise sobre esse cenário todo? Ou você acha que no final ele vai provar que estava certo e vai aumentar até esse apoio? Como é que você lê esse cenário? Assim, a política é como as nuvens, né? Cada hora que a gente olhar, ela vai estar de um jeito. As reviravoltas são impressionantes. Mas é muito importante a gente entender a política sempre com base nos incentivos pessoais de cada ator político. Então, como a gente já bem colocou, o que os governadores estão preocupados? Estão na linha de frente do combate à pandemia. Eles estão preocupados das mortes caírem na conta deles, se eles, na cabeça deles, se eles forem ultra cautelosos, né, existe uma chance, uma possibilidade de reduzir o número de contaminação, o ritmo de contaminação, e isso preparar melhor o sistema para, no médio prazo, receber as pessoas, logo menos pessoas vão morrer. Essa é a postura hipercautelosa. O que é ruim disso? O efeito colateral disso é paralisação econômica. Paralisou a economia, você vai ter muitas mortes a médio prazo. Esse é o outro fato. Só que a sociedade ela está menos sensibilizada aí, porque o debate público está saturado. Então, eu acho que esse é o principal drive dos governadores. É uma questão de muito mais de covardia do que de oportunismo político. Só que num segundo momento, o governador, principalmente os que têm pretensão presidencial, o que o cara pensa? Fala, bom, eu vou usar essa crise como pretexto para rolar a dívida do meu Estado, 6 meses, 1 ano, até usando aí aquela mão amiga do STF, né, que já declarou guerra ao governo federal, guerra política ao governo federal, isso daí está muito claro, raras exceções. Então, você rola a dívida do seu Estado, pega dinheiro emprestado da União, e você fica assistindo de camarote a crise econômica que não vai cair no seu colo. Você é o governador de Estado. O problema na economia, o ônus e o bônus é do governo federal. Ponto final. Sim. Então, esse é um fato, mas eu acho que isso é um efeito colateral. O presidente da República, por sua vez, e isso ficou claro no último pronunciamento oficial dele, que ele deu uma amenizada no tom, melhorou um pouco a comunicação. O que eu acho que ele está fazendo? Ele está manifestando uma opinião pessoal e política sobre o que ele acha que seria a melhor solução. Ele é o único agente de peso no debate público que está colocando a pauta do isolamento vertical. Então, ele está tentando
colocar o pé em duas canoas, né? Por um lado, ele não suspende as políticas oficiais do governo, por outro, ele critica. Agora, eu queria que a gente olhasse, que saísse um pouco daquele mal que acomete a imprensa nacional, que é a síndrome da pior interpretação possível. Será que não é saudável, do ponto de vista democrático, você ter um presidente que, mesmo discordando das políticas do seu Ministério da Saúde, o mantém no cargo e respeita a decisão do técnico que ele colocou lá? Então é o seguinte, será que não é mais saudável para o debate público a gente ter contraposição, seja no, vamos dizer assim, avançar no sentido de melhores soluções, de soluções mais científicas, porque esse negócio de falar que a população está confusa sobre o que tem que fazer, não é verdade, né? O que vale são as políticas oficiais do governo. Eu segui a risca. O governo falou para fazer quarentena de 14 dias desde o surgimento dos sintomas. Minha quarentena foi de 14 dias. Eu já estava bom no 9º dia, no 10º dia. As pessoas seguem a orientação oficial. O que o presidente está fazendo é, assim, daquele jeito intempestivo, atabalhoado, né, com aquela linguagem que lhe é peculiar e característica. Ele está trazendo um outro elemento. Acho que o teu áudio está um pouco ruim, Caio. Não sei se você consegue melhorar aí. O sinal está reclamando aqui. Eu vou tentar colocar um fone, então, pode ser? Desculpa, pessoal. Aqui eu sou péssimo. O pessoal até deu a dica de colocar o fone. Eu coloquei também. Espera aí, 2 segundos. Espera aí que já volta. Já volta. E o meu cachorro está latindo também, então não estranhe. Pronto, agora eu estou de fone. Agora, nós não podemos... Pronto, agora melhorou. Bom, bem melhor. Nós não podemos nos acovardar e evitar discutir as ideias. Assim, se ficar comprovado que o isolamento vertical é ineficiente ou que de fato ele acelera muito a curva de contágio, eu vou ser o primeiro a me opor e falar, bom, tá bom. O teu sinal não tá bacana aqui para mim, viu? Não, como é que vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Comentem aí, por favor. A tua imagem tá travando para mim. Estamos com um novo Você tá problema. no Wi-Fi aí? Tô no Wi-Fi e tô conseguindo. Comenta aí, Melhorou? pessoal. Estão ouvindo bem o Caio? Agora? Agora acho que sim. Fala, turma. 1, 2, 3, testando. Ótimo. Vai, Bom, taca pau. Então, a gente tem que colocar essas soluções na mesa e começar a ouvir principalmente os especialistas em estatística, gestão pública, certo? E economia. Assim, a população precisa ser informada, né, do impacto financeiro e do provável, possível, plausível impacto em vidas humanas de uma recessão econômica. Você lembra aquele filme A Grande Aposta, que fala da crise de 2008? Você lembra? São aqueles financistas muito bom. Eles se antecipam à crise e prevendo isso, eles fazem as posições financeiras, eles lucram, né, com a crise econômica, sendo que isso mergulhou os Estados Unidos numa recessão trilionária, certo? Sim. Quando eles 2008. Quando eles começam a ganhar dinheiro, um dos caras comemora. E o outro cara vai lá e dá uma bronca nele. Fala assim, cara, o que você está comemorando? A cada ponto percentual do PIB que diminui aqui, eu não lembro o número exato, mas ele fala alguma coisa assim, 40, 50 mil pessoas morrem. Né? Então, por exemplo, a pandemia do Brasil, por enquanto tem 200, 300 vítimas letais. Eu acho que esse número realmente vai escalar. Ele vai para casa dos milhares, infelizmente, mas uma retração econômica de 1%, 2%, com agravo nos índices de desemprego, essa coisa, isso vai matar muito mais. Então, a gente tem... claro que é difícil organizar, é difícil estabelecer protocolos de isolamento social, de distanciamento social, mas isso é uma frase do Fiuza. Fala assim, a humanidade tem que tirar o pé de casa, de forma responsável, mas de forma corajosa também.
Porque Sim. se nós pararmos de viver, nós não vamos sobreviver, né? O nosso sistema, ele depende de vida econômica. Se você minguar a economia, você vai invariavelmente vitimar dezenas de milhares de pessoas e assim, é uma irresponsabilidade, né? Você vê lideranças políticas, principalmente nos Estados Unidos, falando de lockdown de 9 meses. Olha que Não, eu acho absurdo. completamente fora da realidade, exatamente. E uma covardia muito grande, né? Acho que você tocou num ponto aí que acho que pega muito. Acho até que essa geração, né, que a gente está vivendo é aquela coisa dos safe spaces, né? Que não pode ser nunca sofrer com nada, tem que estar sempre tudo lindo e maravilhoso. Eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu tive uma decisão muito de onde que eu ia passar a minha quarentena. Porque eu tenho 2 pais idosos, certo? E ao mesmo tempo, né, lá eu tenho um quarto que eu posso usar só para mim, com um banheiro também que eu posso usar só para mim. A gente seguiu rigorosos protocolos de higiene, de sanitização, álcool gel. A gente fez tomou todos os cuidados. Tomando todos os cuidados, não houve complicações para os meus pais. Então, assim, é perfeitamente possível a gente cuidar da população que está vulnerável. Nesse momento fui eu, agora são os meus pais. Então, o que eu estou fazendo? Como eu tô saindo à rua para ir trabalhar já normalmente, eu não estou voltando para casa. Agora eu já optei por passar um tempo na casa da minha namorada, que é justamente... E aí é responsabilidade individual, né, Caio? Com certeza. A pessoa tem que saber que ela tem que tomar as atitudes também. Quem melhor e que você ficar, no governo tem que fazer, Imagina. Alguém tem que mandar o que eu tenho que fazer. Não é assim, pô. Quem melhor que a sua própria família para cuidar de você, né? O importante é disseminar as informações. Quem puder fazer home office, faça home office, né? Agora, você tem... Infelizmente, não é a realidade do brasileiro médio, né? A quantidade de economia informal, né? De ambulantes, de autônomos. E a gente está vendo algumas situações, o cara sendo preso porque está na rua, né? Porque está ali querendo vender alguma coisa. E o bandido sendo solto. Os bandidos sendo soltos para não pegar o corona. A que ponto chegamos? Tem umas situações, né? Quem quer trabalhar indo para a cadeia, quem está preso indo para a rua. Fechamento de parques, né? Poxa, parques são regiões que você consegue manter um isolamento aí de 5 metros de uma pessoa, não é verdade? E assim, a gente está... Eu acho que... E tem outra questão, tem a questão geográfica. Tem lugares em que a pandemia ela não se alastrou. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então tem lugares em que o lockdown ele não faz sentido nenhum do ponto de vista científico. Sim. E tem lugares... Se não me engano, 94% dos municípios não tem nenhum caso. Então, e tem lugares também em que é possível fazer um teste, né, com um grupo de controle e um grupo de teste. Então, lugares que têm uma infraestrutura de saúde maior, certo? Quem vai ser o prefeito corajoso para propor ao seu governador, olha, eu queria fazer um experimento de isolamento vertical ou isolamento intermitente, vale a pena as pessoas irem atrás disso. E os programas assistenciais do governo, pessoal, eles não chegam em todo mundo, né? Fora aquela contradição de você fechar restaurantes. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo aí o Renato? Estou ouvindo. Tem um pausa aqui, mas voltou. Eu vou só pedir a gentileza, eu tenho mais 2 minutinhos, porque eu tenho um compromisso. Não estou te ouvindo, Renatinho. Agora sim. Pronto. Então, mas é isso, Caio. Acho que, enfim, deu para pegar bem aí a tua opinião. Vamos fechar com a fundação da filosofia moderna? Vamos lá. Cogito ergo sum. Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Era o Nelson Rodrigues, né, que dizia toda unanimidade é burra. O debate está unânime demais, né? Esse debate público e a tomada de decisões está sendo baseada em discurso hegemônico de apenas uma especialidade com apenas uma abordagem.
pesquisem as formas de isolamento vertical, pesquisem as formas de isolamento intermitente, tem muita coisa interessante. Vamos ser um pouquinho mais otimistas em relação aos tratamentos que estão sendo testados aí no calor da crise. Eu acho que alarmismo, né, sensacionalismo, isso daí acaba, de certa forma, só fomentando o pânico. Vamos caprichar aí na higiene pessoal. E eu queria fazer um convite aí para os seguidores do Ranking dos Políticos, no Instagram da minha namorada, que é @PietraBertolazzi. Dá uma olhada nos stories dela, nos posts. Ela está fazendo uma grande organização, junto com outras lideranças femininas, para arrecadar cestas básicas e doações para a população em situação de vulnerabilidade que está confinada, né, obrigatoriamente nas comunidades, né? Então, Paraisópolis, Perfeito. Heliópolis, Capão Redondo, porque o Estado tem muita dificuldade de chegar nas periferias do Brasil. Então, esse é um trabalho muito legal. Vou repetir, é @Pietra Bertolazzi, com 2 Zs no final. O grupo dela, acho que é Mulheres no Combate, está fazendo um trabalho excepcional. Tem um monte de cesta básica aqui na casa dela. E esse é um momento da gente ser bem generoso, fazer campanhas realmente nos nossos prédios e tal, e ajudar essa população que está refém da covardia dos nossos políticos e da falta de protagonismo da verdadeira ciência no debate público. Muito bom. E, de novo, a gente entra na questão da responsabilidade individual, né? E da sociedade. Nós temos que agir também. Quem tem condições, é óbvio, tem que tomar frente e fazer ações como essa. O Guilherme Benchimol, da XP, também falou disso. Eles também criaram uma campanha muito bacana. Então, quem tem condições, quem pode fazer alguma coisa, a humanidade depende disso também. Não só ficar esperando que algum burocrata, algum governante, algum político venha e resolva o problema sozinho. Cabe a cada um de nós, dentro das suas possibilidades, fazer isso também. E enquanto isso, né, a gente vence aí a monotonia e a improdutividade da crise, né, Renato? Você tem me ajudado muito, né, o pessoal do Ranking, com o Boletim Coppola. Se você ainda não é inscrito, por favor, assine, é gratuito. A gente está publicando textos incríveis dos grandes expoentes do pensamento conservador e liberal. É www.boletimcoppola.com.br, Coppola com 2 P's e 2 L's. Hoje a gente vai divulgar um texto excepcional da Ana Paula Henkel, tratando do aspecto geopolítico envolvendo China e OMS. Não abordamos isso aqui, mas é um assunto super interessante. E vamos se informar, né? E vamos pressionar os nossos parlamentares, principalmente, né, a abrirem o debate público para mais especialistas, para mais cientistas, para que a gente chegue no melhor retorno possível dentro dessa situação atípica, mas que vai passar e vai ensinar muita coisa para a gente. Muito bom, é isso aí. Obrigado, Caio, parceiro, mais uma vez. Conta com a gente sempre que puder também. Um abraço a todos que nos acompanharam. Siga o Ranking, siga o Boletim e vamos torcer para isso acabar logo. Um abração a todos.